que você nunca ouviu antes. O último provavelmente vai acabar com seu dia, então desculpa. Primeiro, o som das formigas. Sim, as formigas se comunicam fazendo barulho, mas numa frequência e volume que os seres humanos não conseguem escutar. O som do mamute lanoso, que foi extinto há 4.000 anos. O som de um buraco negro. A voz de uma múmia. Analisando as cordas vocais de uma múmia egípcia, os cientistas conseguiram descobrir qual era a voz dessa pessoa. E o resultado foi esse aqui. A ecolocalização dos morcegos. O som de um cometa. E por fim, o som de um kawai-o-o. Esse é o som do último macho vivo da espécie, que canta esperando a resposta de uma fêmea que já tá extinta. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Esse aqui é o elevador da morte que nunca para. Esse tipo de elevador foi inventado em 1800 e foi banido em vários países por causar acidentes. Isso porque, diferente dos elevadores normais, ele nunca para. Você precisa subir e descer dele com ele em movimento. E isso pode ser bem perigoso. Só entre 1970 e 1993, 5 pessoas perderam a sua vida por causa desses elevadores. Por causa desse perigo, esse tipo de elevador foi banido em praticamente todos os países do mundo. E só existem alguns poucos que sobraram. Esse aqui, por exemplo, fica na Dinamarca. Ele funciona com algumas polias que vão em uma direção só. Então, se você quiser subir, você precisa entrar num carrinho e depois pra descer, você precisa sair e entrar em outro. Não é recomendado que você fique no carrinho enquanto ele muda de direção. Mas é claro que eu sabia que vocês iam ficar curiosos sobre como é por dentro quando ele muda de direção, então eu fiquei e gravei
aí pra vocês. Tem inclusive uma placa de perigo. Oh my god. This was like a roller coaster, bro. Right? No, that was so sick. Look at I mean, it's this. cooler, like, if you accidentally forget to get off at your stop, Yeah. you don't die. Yeah. Okay. But it's kind of scary though. Yeah. What if you like get... A comida dos comerciais é uma mentira. O queijo derretido delicioso que você vê muitas vezes é um slime e fica bonito nos vídeos, mas não é comestível. Pra não perder tempo cozinhando as comidas, eles passam spray bronzeador pra que tudo pareça que acabou de sair do forno. Vários comerciais queimam algodão e colocam ele atrás da comida pra parecer que o prato tá quente. Os bolos lindos e fofos podem ter papelão dentro. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. E pra comidas que já estão velhas e até vencidas parecerem mais frescas, eles passam verniz de madeira. E na hora ela fica parecendo menos seca e mais apetitosa. A comida dos comerciais é uma mentira. O queijo derretido delicioso que você vê muitas vezes é um slime e fica bonito nos vídeos, mas não é comestível. Pra não perder tempo cozinhando as comidas, eles passam spray bronzeador pra que tudo pareça que acabou de sair do forno. Vários comerciais queimam algodão e colocam ele atrás da comida pra parecer que o prato tá quente. Os bolos lindos e fofos podem ter papelão dentro. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. E pra comidas que já estão velhas e até vencidas parecerem mais frescas, eles passam verniz de madeira. E na hora ela fica parecendo menos seca e mais apetitosa. Erros de filmes bons demais pra serem cortados. Em Homem-Formiga e a Vespa, um funcionário chama o Scott de Homem-Aranha. Só que isso foi um erro real. E eles acharam tão bom que deixaram no filme. Thank you, Spider-Man! Em Senhor e Senhora Smith, tem uma cena em que o Brad Pitt corre atrás da Angelina Jolie. Mas ao invés de pular a cerca como tava no roteiro, ele bate de cara com ela. E o erro foi tão engraçado que eles deixaram no filme. Em Doutor Estranho, o susto da Christine quando o esfregão cai não tava no roteiro. A ideia é que ela saísse com cara de confusa depois que visse a mágica do Doutor Estranho. Mas o esfregão caiu e ela assustou de verdade. Em Vingadores, o Tony Stark aponta para um agente e diz: Batman is playing Galaga. Thought we wouldn't notice. O Robert improvisou essa fala. E foi tão engraçado que os editores fizeram questão de adicionar o jogo na tela depois. Por fim, em Vingadores Guerra Infinita, o Homem-Aranha se oferece pra ajudar e o Robert Downey Jr. improvisou essa resposta. Billions of miles from Earth with no backup. I'm back up. No, you're still away. The adults are talking. E combinou tanto com o personagem que eles deixaram na versão final. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nem todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nem todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido.
Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. As vinganças mais geniais. Na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram a França, eles resolveram colocar a bandeira da Alemanha no topo da Torre Eiffel. Foi aí que os franceses tiveram uma ideia genial. Eles cortaram todos os cabos do elevador da Torre Eiffel para que os alemães tivessem que subir tudo de escada. E são mais de 1.500 degraus para chegar no topo. A melhor parte foi que eles subiram de escada, colocaram a bandeira e pouco tempo depois, o vento levou ela embora. Um empresário de Vermont queria construir um prédio em um lugar. Só que quando ele pediu autorização, os políticos deram todas as desculpas do mundo para não autorizar a construção. No fim, ele lutou por muito tempo e finalmente conseguiu essa autorização. E fez a melhor vingança possível. Ele gastou 20 mil reais para erguer uma estátua de dedo do meio que acendia e colocou ela do lado do prédio que ele construiu. Um homem-bomba da Somália entrou em um avião com a intenção de derrubar ele. Mas quando ele detonou a bomba, ao invés de destruir o avião inteiro, ele fez um buraco só onde ele estava sentado, para que só ele fosse jogado para fora. Vingança do universo, talvez? E descobri também que existe um site onde você consegue mandar cocô de elefante, vaca ou gorila anonimamente pra alguém pra se vingar. É só uma curiosidade, por favor, não façam isso, não fui eu que falei pra vocês. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Você tem medo de palhaço? Essa é uma fobia comum que muita gente não entende. Afinal, eles estão aqui pra fazer a gente rir, né? A real é que, com medo ou não, tem um palhaço específico que tá lotando as salas de cinema dos Estados Unidos. E eu tenho certeza que vai lotar as salas aqui no Brasil também. E não, eu não tô falando do palhaço cantor. Quem não lembra do palhaço assassino que matou dezenas de pessoas no condado de Miles? A personagem Sienna de Terrifier sabe muito bem como é ser aterrorizada pelo Art. E agora ele tá de volta em plena véspera de Natal. Sim, no Natal, a época mais feliz do ano. Será que dessa vez ela vai conseguir escapar? Em Terrifier 3, o palhaço mais aterrorizante do cinema tá voltando ainda mais insano e cruel. Nesse novo filme, ele ressurge em busca de vingança, violência e muito sangue. Muito sangue mesmo. O terrorzão que a Diamond Films trouxe pro Brasil tá tão bizarro que várias pessoas passaram mal assistindo ele nos Estados Unidos e saíram da sessão perturbadas. Então, se você tá pensando no que fazer nesse Halloween, já anota na agenda, porque você tem um encontro marcado com o palhaço Art em Terrifier 3, que estreia dia 31 de outubro somente nos cinemas. A experiência de ver esse filme nas telonas vai fazer você ter o Dia das Bruxas mais aterrorizante da sua vida.